Olhe para esses pontos que eu escrevi agora em cada pontinho do gráfico. Pandemia, o banimento da mineração na China, a quebra da corretora FTX, crise bancária nos Estados Unidos. Se eu retirasse tudo isso agora e deixasse somente o gráfico limpo para você ver, o que você me falaria desse movimento aqui agora? Uma tendência clara de alta com correções naturais do gráfico. E é isso que o mercado faz o tempo todo. E hoje eu estou aqui para te provar, com base no gráfico, que as notícias e narrativas nada mais são do que apenas desculpas para o mercado fazer o que ele já ia fazer de qualquer maneira. Então fica até o final que eu vou te mostrar o porquê de tudo isso. Vamos lá então, nos últimos 5 anos eu trouxe aqui para o gráfico as notícias mais impactantes que poderiam mexer com o mercado. A primeira delas dos últimos 5 anos foi a pandemia, onde tivemos uma grande queda aqui, ó, de quase 50% do Bitcoin, ou de 50%. Mais de 50%, 53% do Bitcoin. Tivemos aí como seu impulso, né, dessa queda a pandemia. Porém, olha onde exatamente esse preço ele vem bater. O Bitcoin ele já havia feito uma forte pernada de alta mesmo aqui, ó, saindo de $3.100 lá para os quase $14.000. Vamos ver quanto que foi esta alta aqui, ó, lá do seu fundo até o topo. Tivemos uma alta aqui de 339%, uma bela de uma alta. Então, quando o Bitcoin começa a corrigir, que é muito natural, onde exatamente esse preço vem. Se a gente for pegar esse último FVG, olha só onde o preço vem parar. Coincidência? O preço ele vai cair exatamente no preço de compra após uma grande alta, após já ter acontecido uma grande alta. Então, primeiro fato aqui nós temos da pandemia. Se for colocar no gráfico maior, aqui no gráfico semanal, a gente percebe também o quê? Que lá atrás o Bitcoin também ele já tinha feito uma grande alta. Então, normal iniciar uma correção. Uma grande alta exige uma perna de correção. Tudo bem, passou esse tempo, o Bitcoin ele conseguiu fazer o rompimento desse topo aqui, ó, com muita, mas muita força mesmo, saindo lá dos seus, vamos ver aqui, dos $4.000 mais ou menos, $3.700 e subindo até a região dos $70.000, mais de 1.500% de alta, colocar aí 1.700% de alta. É uma alta muito, mas muito forte. E quando o ativo se valoriza 1.500%, 1.700%, o que é mais normal acontecer? Uma grande correção também. E o que ele faz posteriormente também é uma grande correção. Porém, durante esses movimentos, durante essa primeira pernada de alta aqui, ó, essa primeira pernada de alta desde a pandemia até essa máxima aqui em torno dos $64.000, ele também vai iniciar uma correção, o que é super natural. E durante essa correção, o que nós tivemos de notícia? Banimento da mineração na China. Também, posteriormente, nós tivemos a crise da Evergrande. Lá no topo histórico não tem, né? Interessante que durante uma perna de alta muito forte, não tem notícia negativa. Não tem notícia negativa para derrubar o mercado. Mas durante as correções aparecem as notícias ruins. Tivemos, então, uma grande pernada de alta, uma correção normal, uma tentativa de rompimento do topo, ele rompeu o topo, uma tentativa de continuidade do movimento e não aconteceu. E durante a correção, novamente durante a correção, o que nós tivemos de notícia aqui? Posteriormente, nós tivemos aqui, ó, deixa eu dar um zoom no gráfico, nós tivemos a próxima notícia que foi a invasão da Ucrânia pela Rússia. Próxima notícia, então, dentro de uma região de retração novamente. Induzindo o quê? Induzindo o pessoal a vender o Bitcoin, porque quando está ocorrendo essa indução em ponto de compra, alguém está comprando suas ordens. Ó, pernada de impulsão. Na retração, notícia ruim, o que ocorre aqui? A indução das pessoas a vender os bitcoins. E lembre-se que o mercado é contraparte. Quando você vende o seu bitcoin, você está vendendo para alguém que está comprando, alguém que tem interesse de comprar. Então tivemos aqui mais uma notícia negativa no mercado dentro de uma pernada de correção. A próxima notícia depois, o colapso do ecossistema Terra-Luna. Novamente, mais uma notícia aqui ruim durante uma fase de queda. Lembrando o quê? Que essa queda já era esperada. O ativo subiu mais de 1.500%. Ele está corrigindo. E essa correção é normal que caia abaixo de nível de 50%, que são as correções mais saudáveis. Super normal isso acontecer. Então vamos lá. Temos mais uma notícia aqui negativa para o Bitcoin. E em seguida tivemos a quebra da corretora FTX. Tivemos essa quebra justamente no ponto de compra e justamente após o movimento de reversão de tendência, que basicamente seria então o ponto de compra abaixo da região de retração, abaixo da região de 61.8. Aqui na região do 78.6 ele começa a fazer o movimento aqui de acumulação e em seguida aquele movimento que eu sempre falo para vocês, onde o preço ele faz antes de tocar na região verdadeira de compra, ele tende a lateralizar
aí sim, busca a liquidez, em seguida quebra a sua região de acumulação anterior, mostrando uma reversão de tendência. E é exatamente isso que ele faz. Porém, exatamente no momento onde ele está fazendo esse movimento, vem a notícia da quebra da corretora da FTX, induzindo mais pessoas a venderem seus bitcoins em região de compra. E em seguida tivemos também aqui a crise bancária regional nos Estados Unidos. Mais uma indução ali para as pessoas venderem bitcoins para alguém que está com interesse em comprar na região correta de compra. Lembrando que as narrativas vieram após todo o movimento de alta. Durante o movimento de alta, onde estão aqui as notícias ruins para induzir as pessoas a venderem? Novamente, temos aqui o início do conflito de Israel, ainda dentro de toda essa região de compra, e depois tivemos mais uma bela de uma alta. E aqui, nesse caminho todo, até o topo, onde estão as notícias ruins, induzindo as pessoas a vender o Bitcoin? Não tem. Movimento se mostrou a troca aqui, a tendência de baixa, iniciando uma reversão para alta, e após a confirmação do movimento de alta, iniciando com força para cima, onde estão as notícias ruins? Não tiveram. Nós vamos ter de novo a notícia ruim, onde, após essa reacumulação do Bitcoin, essa região de topo aqui, reacumulação, onde por que reacumulação? Se as pessoas têm interesse em comprar o Bitcoin, precisam comprar de alguém que esteja vendendo esses Bitcoins. E durante essa reacumulação, tivemos mais notícias ruins a favor da venda do Bitcoin, onde quando você vende seu Bitcoin, você está vendendo para alguém que está comprando o Bitcoin. Sempre lembre disso. E aqui tivemos mais tensões diretas sobre Israel e o Irã também, nessa data aqui, dentro de uma região de reacumulação. Após isso, caminho livre para o Bitcoin até o seu alvo. E o alvo dele bateu perfeitamente. Então tivemos lá o alvo batido certinho do final deste fundo aqui, desde a pandemia até esse topo projetado para cima. Olha lá onde ele vai. Bate o alvo de 61, corrige, bate o alvo de 100% e corrige. Nada mais normal do que isso. Após bater o alvo, o ativo ele vai corrigir sim. Ele vai corrigir, super normal. Aqui, nessa região, eu lembro que nós tivemos uma junção de vários fatores. Juros altos, medo da guerra também. Também lembro que havia a narrativa da pessoa falando que estava fugindo capital para o ouro. Então foi uma junção ali de narrativas exatamente nessa região, induzindo as pessoas a venderem também. Porém, aqui tivemos uma queda brusca mesmo. Mas essa queda foi por conta da notícia ou porque o preço já chegou na região de alvo e é normal que corrija após o preço bater alvo? Ele bateu 61 e 100%, é normal que ocorra uma correção. Então, isso aqui não foi por conta de notícia, foi porque o preço já iria fazer isso. Ele já bateu no alvo e após bater no alvo é normal que ocorra uma correção. Então a movimentação do preço está normal como sempre. E nesse momento, agora, tivemos mais uma notícia que é de Estados Unidos contra o Irã. Presta atenção no seguinte, onde está esta região agora? Está justamente numa região compradora. E esse movimento pode ser muito próximo àquele movimento que ocorreu aqui, após a notícia da quebra da corretora FTX, onde, de novo, o preço para antes da região de compra, parou antes, inicia aqui um processo de lateralização, busca a liquidez de baixo e quebra forte o topo anterior, rompendo para cima, após buscar a região compradora. Então, se nós temos aqui uma região compradora e o preço está fazendo esse movimento também parecido antes da melhor região, se ele induz esse movimento, pega a sua região de compra e aí sim consegue fazer um movimento forte para cima, a probabilidade é que ele continue esse movimento para cima, independente de quais serão as notícias ou narrativas que induzam você a vender o Bitcoin. A verdade é que essas narrativas só vão servir para te induzir ao erro. Se você quer aprender a comprar e vender nas regiões corretas, deixe seu like e se inscreva no canal que nos próximos vídeos eu vou te mostrar como eu ignorei todos esses ruídos e aprendi a seguir apenas o que o gráfico me diz. E deixe aqui nos comentários, você acredita que as notícias afetam a movimentação no longo prazo?